Senhoras e senhores, bom dia. É com grande satisfação que o Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade Presbiteriana Mackenzie inicia o 3º Simpósio Internacional de Tecnologia e Recuperação Funcional. Este evento tem como objetivo promover a troca de conhecimento sobre as tendências e pesquisas relacionadas à contribuição da tecnologia na recuperação funcional, proporcionando a atualização profissional e de estudantes sobre os mais relevantes estudos científicos e experiências clínicas dos principais centros de pesquisa e de reabilitação do Brasil. Neste momento, para compor a mesa diretora, convidamos a diretora do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, professora doutora Berenice Carpigiani. Convidamos também a coordenadora do curso de Fisioterapia, a professora doutora Denise Loureiro Viana. A presidente da comissão organizadora do 3º Simpósio Internacional de Tecnologia e Recuperação Funcional e docente do curso de Fisioterapia, professora doutora Suzimari de Souza Fernandes. O presidente da Comissão Científica do 3º Simpósio Internacional de Tecnologia e Recuperação Funcional e docente da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, professor Dr. Carlos Bandeira de Melo Monteiro. E convidamos também o capelão universitário, reverendo Marcelo Coelho Almeida. Pedimos às autoridades da mesa que se acomodem, pois neste momento convidamos para realizar uma reflexão o reverendo Marcelo Coelho Almeida. Muito bom dia a todos. É uma alegria a gente poder iniciar esse simpósio com tantas possibilidades, né, nesses próximos 2 dias. Eu passei o olho pelos temas e realmente tem muita coisa importante, útil e certamente que vai deixar marcas aí para a nossa formação e para a nossa contribuição na união da tecnologia com o cuidado com o ser humano. E é isso que eu queria ler na Bíblia, um texto, talvez o texto do Salmo que mais revela acerca do ser humano. O Salmo 8 diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, para que dele te lembres, e o filho do homem, para que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob os seus pés tudo lhe puseste. O Salmo continua, mas eu li só até o versículo 6. Houve um físico, primeiro assim, a gente vai falar de uso de aplicativos, uso da tecnologia, né? E para os nossos estudantes aqui da graduação, para essa geração, é difícil eles imaginarem uma sociedade sem celular, né? Mas é possível viver sem celular. A gente é prova disso, né? A geração anterior à geração presente dos estudantes universitários é a prova de que a gente descobre, desvenda e utiliza a tecnologia, e não o contrário, né? E sempre para o bem. É tanto para o bem dos seres humanos e por causa do bem que há nos seres humanos. Um físico e matemático britânico-inglês, James Clerk Maxwell, século XIX,
ele, ao unir os estudos da eletricidade e do eletromagnetismo e do magnetismo, é o que a gente poderia chamar do precursor desse computador extremamente potente, né? Dizem os físicos que um celular desse tem mais tecnologia do que a Apollo, a primeira espaçonave a levar o ser humano à Lua, em termos de componentes, enfim, não é bem a minha área, mas eu fico impressionado que são descobertas vindas dos seres humanos que proporcionam avanços, crescimentos, conquistas que a gente não imaginava, né? A gente não imaginava o quanto esse aparelhinho traria de revolução nas nossas vidas, né? Em todos os aspectos. E aqui a gente está para conhecer um pouco mais deles, né? Mas eu li esse texto e lembrei do Maxwell, porque o Maxwell era um cristão que, dentre outras batalhas na academia, era um cristão que defendia a tese de que você não precisa abandonar a sua fé para desenvolver-se na ciência ou desenvolver ciência. Há uma conexão, e o aspecto dos seres humanos serem como são, tão importantes, tão inteligentes. O texto diz que Deus os criou só um pouquinho menor do que Ele próprio. É certo que alguns, né, seres humanos não acreditam nisso, acham que são como Deus, né? Acho que estão no mesmo nível, né? Mas é inegável a grande competência, a grande capacidade, as grandes possibilidades que há nos seres humanos. E como é bom a gente estar num evento desse, porque a gente usa isso, professora Suzy, para o bem do ser humano, para facilitar a vida dos seres humanos, né? Então, eu acho que a gente tem essa mesma condição aqui do salmista de dizer: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Quem sabe nós poderíamos, ao reconhecer as nossas necessidades e as nossas potencialidades de usar tudo aquilo que nós mesmos, seres humanos, produzimos até aqui, para o bem da nossa humanidade, quem sabe poderíamos, nessa manhã, e durante todo o tempo que estamos aqui nesse evento, falar como salmista: Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, como é linda a sua criação, como é extraordinário aquilo que fizeste. E eu me refiro, obviamente, a nós mesmos, né? Como dádiva do Criador, termos tantas potencialidades e tantas capacidades que a gente pode usar em benefício mútuo. Que Ele nos abençoe, nos guarde e nos dê também um grande evento, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre todos nós. Obrigado. Para realizar sua saudação, gostaríamos de convidar a professora doutora Denise Loureiro Viana. Bom dia a todos. Cumprimento a professora Berenice e cumprimento a mesa toda. Muito obrigada pela presença. Minha fala é rápida. Basicamente, dizer que eu estou muito feliz que esse grupo, ainda tem alguns chegando, mas daqui a pouco essa sala vai estar repleta, certamente. Essa terceira edição do simpósio, ela está mais rica, como tem que ser, de pessoas, de intenções, e já mostrando frutos da casa. Então, os primeiros momentos, a gente tinha mais trabalhos externos, mais palestrantes externos, porque a gente estava plantando uma semente da tecnologia no uso da recuperação. Como o Mackenzie se propõe a integrar toda a parte de assistência do nosso centro de saúde, de prestação de atenção à comunidade, usando o conhecimento, por que não agregarmos os avanços da tecnologia, que em parte são produzidos aqui também, e fazer um link com as instituições parceiras, com os amigos que também foram mackenzistas, e são mackenzistas, né? Porque não tem ex-mackenzista, tem mackenzista. Então, isso tudo, nesta edição, os laços estão ficando mais estreitos.
E isso é uma coisa muito boa, como o reverendo falou. A gente tem que ter a tecnologia, mas a gente não pode colocar à frente das pessoas. E esse evento faz essa união. Então, eu estou muito feliz. Mais outra coisa que a gente não pode deixar, e eu aprendi muito aqui nessa instituição, é sempre lembrar da gratidão. Então, eu agradeço de coração o apoio que nós recebemos na instituição, um apoio do MAC Pesquisa, o apoio da professora Berenice, que disponibiliza o CCBS para a gente toda hora estar batendo lá na porta, o apoio do professor Marcelo, que está junto com a gente nos jogos, está junto com a gente nas aulas, e agora está junto com a gente na tecnologia, né? Sempre com muito carinho, isso é muito bom. E, muito em especial, ao grupo de professores, que todo instante está ali, né? Além da aula, está ali junto, um grupo de alunos que dão apoio. E vocês vão me perdoar que eu preciso citar 3 pessoas muito importantes que fazem esse simpósio rolar já na 3ª edição, que é a professora Suzy, muito obrigada, professora Suzy, professora Zódia, que está lá no fundo, ela não gosta muito de aparecer, por isso que ela está lá no fundo, mas eu faço questão, e o professor Carlos, que é a ponte externa, mas ele é daqui também, que traz também bastante contribuição. Todos os outros professores que estão presentes ali e os palestrantes convidados. Então, agradeço antecipadamente e desejo dias ricos de confraternização, de encontros e de produção. Então, muito obrigada pela presença e um abraço a todos. Convidamos para realizar sua saudação o professor Dr. Carlos Bandeira de Melo Monteiro. Alô, bom dia. Queria complementar as palavras da Denise, que quando eu acabei a fisioterapia eu queria fazer uma pós-graduação e o Mackenzie realmente abriu as portas. Meu começo na pós-graduação foi fazer o mestrado e o meu mestrado foi aqui no Mackenzie. Então eu tenho uma ligação muito grande, eu acho que essa parceria entre o Mackenzie e a USP, a tendência é sempre crescer. A gente já está no 3º evento com essa parceria, eu tenho certeza que terá o 4º, o 5º e um melhor do que o outro. Apesar que os organizadores, sempre quando você pensa em evento, a pessoa, no momento e dias antes, você fica relativamente tenso e nervoso e acredita que nunca mais vai fazer isso. Mas quando finaliza, são sempre coisas positivas. E eu posso te dizer que, pensando positivamente, a gente provavelmente vai ter o próximo. E complementando do tanto que eu gosto de tecnologia, eu acho que a tecnologia ela é importante, a gente não evita a tecnologia, a gente não consegue evitar, o máximo que a gente consegue é adiar. A gente adia a tecnologia, mas ela vai chegar. Então, criança não pode usar celular, criança com 2 anos não deve, criança com 1 ano e meio não deve. Cada vez mais começa a desenvolver pesquisas de que você não segura uma criança com celular, não tem como. Por mais que você queira, por mais que você ache que aquilo não é benéfico, o tempo vai dizer que tecnologia você só consegue adiar. Pensando nisso, a gente nunca sabe se ela funciona. Eu convido quem tem LinkedIn aqui, LinkedIn, levanta a mão. Então, por favor, abram o seu LinkedIn e liberem o Bluetooth. Para quem tem LinkedIn. Diogo, você tem LinkedIn? Aí, a quem tem LinkedIn no celular? Está logado. Deixa eu ver. Ana, você tem? Ana Grazi? Não? Alguém tem LinkedIn no celular? Juliana, então abre o seu LinkedIn no celular. Liberou o Bluetooth? Agora você clica no LinkedIn. Quando você está no LinkedIn, tem as 2 pessoinhas aí embaixo. Está vendo os 2 bonequinhos? Clica. Vai aparecer um mais do lado. Uma pessoinha com mais. Achou? Clica. Embaixo está, na sua área. Viu lá embaixo? Clica na sua área. Quando você abrir na sua área, se o seu Bluetooth estiver ligado, vai aparecer todo mundo que está com o LinkedIn aqui. A partir do momento que está todo mundo com o LinkedIn, quem é o Estevão? Estevão? Quem é o Marcos Butti? Quem é o Nicolas? Vocês me acharam aí? Então, quando você coloca o mais aqui do lado, nós estamos conectados, tá vendo? Mais eu conectei com o Estevão, mais eu conectei com o Marcos, mais eu conectei com o Nicolas. Só os 3 têm LinkedIn. Nós estamos falando do evento de tecnologia, o LinkedIn é algo fundamental. De novo, vocês estão adiando, isso é tecnologia. Acabei de conhecer o Estevão, o Marcos e o Nicolas. Por sinal, se vocês quiserem pensar em algum mestrado, alguma coisa vinculada à tecnologia, vocês são muito bem-vindos, porque 3 pessoas e todo mundo que está aqui
isso é atualidade, isso é movimento, isso é conectividade. Então, as pessoas dizem que a tecnologia evita contato entre pessoas. Gente, acabei de conhecer o Nicolas, o Marcos, e só esqueci o nome do Estevão. Tá? E nós estamos aqui falando em 30 segundos. Então, eu acho que esses eventos eles são bonitos por isso. Ele traz para nós modernidade, ele traz para nós não o que está acontecendo agora, mas ele traz para nós o que está acontecendo no futuro. E eu acho que essa é a ideia, né, Suzy? Né, Zódia? A ideia é trazer coisas que são aplicáveis na reabilitação. Então, acho que o diferencial desse evento vocês com certeza vão sair daqui com alguma coisa que no dia seguinte vocês vão poder utilizar com os seus pacientes, com as pessoas que envolvem o seu grupo, e isso que é importante. Tá? Então, muito obrigado pela parceria, pelo convite, acho que vai ser muito proveitoso. Tá? Então, gostaríamos de convidar a professora doutora Berenice Carpigiani. Bom dia a todos. Fica difícil falar depois dos profissionais da área, né? Mas eu falar em nome do CCBS, dizer do orgulho que a gente tem em estar sediando esse terceiro simpósio internacional de tecnologia e recuperação funcional. E uma coisa que me chamou a atenção no próprio nome do simpósio é que parece que tem uma perspectiva voltada para pessoas com mobilidade reduzida. E aí, a primeira coisa que eu penso é assim, como é boa a tecnologia, né? E como ela é melhor quando está objetivamente direcionada para o tratamento, a melhora de qualidade de vida, a melhora de dor, a melhora de mobilidade das pessoas. Então, isso dá uma alegria muito grande de ver um grupo importante, interessado e dedicado a esse tema. Quando a gente tem o ser humano lá na ponta, tudo pega um valor próprio, né? Então, eu desejo a vocês que nesses 2 dias vocês trabalhem bastante, troquem bastante e que seja bem frutífero e depois vocês voltem com muitas ideias para ampliar e para aprofundar esse campo tão importante para nós, seres humanos. Obrigada. Nós gostaríamos de agradecer a presença das autoridades da mesa diretora e convidamos para que se acomodem nas primeiras fileiras da plateia, pois dentro de instantes iniciaremos a primeira palestra. Permanece à mesa a professora Suzy, que fará a apresentação das palestrantes. Para essa palestra, nós teremos a professora doutora Ana Graziele Dionísio Correia. Ana Graziele é bacharel em Engenharia da Computação pela UCDB, mestre e doutora em Engenharia Elétrica pela Politécnica da Universidade de São Paulo, é professora nos cursos de Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Atua como professora colaboradora no programa de pós-graduação em Distúrbios do Desenvolvimento da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Trabalha principalmente com temas relacionados à reabilitação virtual, realidade virtual e aumentada em saúde e tecnologias assistivas. Para compor essa palestra, convidamos também a professora doutora Valéria Farinazzo Martins. A professora Valéria é bacharel em Ciência da Computação pela Unesp, mestre em Ciências da Computação pela Universidade Federal de São Carlos e doutora em Engenharia Elétrica pela Escola Politécnica da USP. Tem estágio pós-doutoral pela Universidade Federal de Itajubá, é professora dos cursos de Ciência da Computação, Sistemas de Informação e Tecnologia em Análise de Desenvolvimento de Sistemas da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Atua como professora colaboradora no programa de pós-graduação em Distúrbios do Desenvolvimento e trabalha principalmente com temas relacionados à interação humano-computador, informática na educação e informática na saúde. Em nome da
Universidade Presbiteriana Mackenzie, convidamos a professora doutora Ana Graziele Dionísio Correia e Valéria Farinazzo Martins para dar início ao nosso simpósio. Eu sou Ana Grazi, tá? E ela é Valéria. Então, a gente vai fazer uma dinâmica com vocês aqui, e o objetivo é que o que a gente gostaria de passar para vocês, né, é que todos nós somos capazes de fazer um processo de ideação de tecnologias, tá? Porque muitas vezes a gente acha que só a equipe de TI tem as habilidades necessárias para desenvolver uma tecnologia, né? Na realidade, a gente tem, nós da área da TI, nós temos as habilidades para a construção, né? Para a viabilização disso. Então, a gente consegue transformar uma ideia num protótipo e alguma coisa que seja usável. Mas, muitas vezes, essa ideia não partiu de um desenvolvedor, né? Ela partiu de uma pessoa que teve uma necessidade real. E aí, a gente vai mostrar para vocês agora as fases iniciais desse processo, que é como que eu consigo colocar as minhas ideias no papel, né, de uma forma que uma equipe de TI seja capaz de implementar. E vocês vão ver que não é um bicho de 7 cabeças, a gente tem algumas técnicas, tá bom? Então, a gente o nosso título está um pouco diferente, tá? Porque, na realidade, é o objetivo da palestra, tá? Gerar e analisar funcionalidades de aplicativos para apoiar a área da saúde. Então, essa é a nossa agenda, a gente vai falar um pouquinho sobre a motivação, e depois a gente vai para as fases de desenvolvimento, tá? Que é a fase de entendimento do problema, a análise, proposta, avaliação, ok? Então, turma, eu queria só, antes de começar com essa fase da motivação, perguntar se existe alguém aqui que não tem um celular. Levanta a mão. Muito bem. Então, alguém tinha dúvida, né, de que isso ia acontecer um dia nas nossas vidas? Porque há 10 anos atrás não era todo mundo que tinha um celular, né? 15 anos atrás era praticamente impossível ter uma internet no celular, certo? E hoje em dia, a gente tem um aparelhinho que carrega no bolso, e hoje em dia a gente tem a possibilidade de se comunicar com o mundo inteiro, fazer compras, se relacionar com as pessoas, né? E quanto mais a tecnologia avança, maior a capacidade de processamento, e quanto mais processamento a gente tem, maior a possibilidade de desenvolver coisas incríveis, né? E com menor custo. Acho que essa é a grande vantagem da tecnologia. O processador, hoje, dos nossos celulares é o mesmo processador do computador que levou o homem para a Lua na década de 70. Então, vocês podem ver o poder que vocês têm aí, né, no bolso de vocês, tá bom? E eu trouxe alguns números, né? Então, hoje em dia, o número de dispositivos tecnológicos, eles já ultrapassaram a quantidade de habitantes no mundo. Então, hoje a gente tem em torno de 7, isso aqui já está um pouquinho desatualizado, que é do começo do ano, tá? 7 bilhões de pessoas no mundo, e a gente tem aí em torno de 8 bilhões de dispositivos móveis, né, conectados na rede, tá bom? E no Brasil, não é diferente. Então, a gente tem aproximadamente 210 milhões de habitantes, e são, por volta, né, uma estimativa de 220 milhões de smartphones conectados em rede. Ou seja, mais de um smartphone por pessoa, né? Mas aí esse infográfico ele fala assim, 80% da população brasileira tem um smartphone. Então, por que não é todo mundo? Porque ainda tem pessoas, né, principalmente os idosos, que ainda não possuem tecnologia, e muitas pessoas possuem mais de um aparelho no bolso. Então, ele tem um aparelho para trabalhar e ele tem um aparelho pessoal, né? Então, a gente tem, por exemplo, casos de pessoas que são autônomas, por exemplo, vou dar só um exemplo, tá? De pessoas que eu conheço, que andam com 2 celulares no bolso. Então, trabalha como autônomo, e aí ele tem um celular só para o trabalho, porque ele quer divulgar o produto dele nas redes sociais. Então, ele cria uma conta no Instagram, cria uma conta no Facebook, uma conta não sei o quê. Então, para não ficar logando e deslogando, né? Então, ele tem o WhatsApp também só para ele fazer
esse negócio, né, do trabalho dele, e ele tem o celular para contato pessoal, tá? Então, para vocês verem que o crescimento está acelerado nessa área. Então, a tendência é que a gente tenha um número muito grande aí de dispositivos nos próximos anos, e com isso a demanda por aplicações, elas acabam aumentando, tá? E aí existe uma mudança de paradigma, de estilo de vida, porque hoje em dia a gente está totalmente dependente da tecnologia, né? A gente não é só mais um relógio, um telefone e um despertador. Hoje em dia a gente usa o telefone para se localizar, né? A gente usa o GPS para chegar em algum lugar, a gente usa a internet para fazer compras, a gente usa o celular para e-mails, para chats, para controlar o sono, né? Então, tem várias aplicabilidades. E os avanços também trazem benefícios aí para a área da saúde. Então, alguns exemplos de aplicações que existem na área da saúde, eu vou mostrar para vocês aqui. Um deles é o de compartilhamento de dados. Então, a gente tem muitos aplicativos hoje em dia que os profissionais da saúde estão usando para compartilhar dados dos pacientes. É claro que tem uma questão de segurança por trás, né? Mas existe muito essa demanda de compartilhamento. E aí eu trouxe para vocês esse exemplo desse software, o CancerLink, que foi uma demanda da Sociedade de Oncologia Norte-Americana. Eles queriam criar um portal, né, sem fins lucrativos, com sistemas de monitoramento que coleta e analisa os dados dos pacientes, né? Então, é um portal onde todos os pacientes são cadastrados, eles têm um prontuário deles lá, e as pessoas, né, os profissionais de saúde que têm acesso a esse portal, eles conseguem visualizar e compartilhar os dados do paciente. Diminuição de lotação nos hospitais. Então, esse aplicativo, o EPAL, ele foi criado por uma equipe de Boston, e ele usa a inteligência artificial para distinguir o nível de dor em pacientes com dores crônicas, oncológicos com dores crônicas. Então, eles fizeram um estudo e eles separaram 3 grupos, né? Um grupo que tinha uma dor razoável, uma dor moderada e uma dor crônica. E aí eles pediram para esses pacientes usarem o aplicativo durante um certo período de tempo, e o aplicativo, ele, com o software, né, com a técnica de inteligência artificial, ele conseguia, através de algumas perguntas, né, descobrir o nível de dor daquele paciente, e ele conseguia fazer, então, um diagnóstico mais apropriado para aquele tipo de dor que ele estava sentindo naquele momento. Então, ele conseguia, com isso, reduzir o número de vezes que o paciente precisava se deslocar até o centro médico, né, para fazer a medicação, tá? Em até 69% dos casos, dos pacientes que usaram o aplicativo. E também reduziu o nível de dor nos pacientes que usaram o aplicativo em até 20%. Telemedicina. Alguém aqui já conversou com o seu médico ou com o seu terapeuta através do WhatsApp? Levanta a mão, quem já fez? Tá vendo? Então, está cada dia mais comum essa questão, né, de você fazer uma videoconferência, de você usar o chat do WhatsApp para conversar com o seu terapeuta, com o seu psicólogo, com o seu médico. Então, a maioria dos aplicativos, né, que são usados nessas circunstâncias são o Skype e o WhatsApp, mas existem outras tecnologias, às vezes mais específicas para cada caso. Então, isso pode reduzir muito a fila nos hospitais públicos, principalmente, né? E para aquelas pessoas que moram muito longe, ou para os idosos que têm uma certa dificuldade de se deslocar até o consultório do médico, é o caso de uma emergência. Então, isso vem, esse tipo de aplicação, ela acaba sendo muito útil. E existem também aplicativos de fitness, né? Que hoje em dia, hoje a nossa vida, com a questão desse crescimento da tecnologia, a gente acaba ficando mais sedentário, né? Então, a gente trabalha muito tempo sentado porque a gente consegue resolver todos os nossos problemas através de um computador ou de um smartphone. Então, o que a gente está procurando fazer? A gente está procurando contratar um personal trainer ou usar um aplicativo que te dê um ânimo, né, para conseguir fazer os seus exercícios físicos. Então, tem vários aplicativos que te ajudam a fazer exercício físico, que te ajudam a fazer uma aula de dança, uma aula de yoga.
tem aplicativos de nutrição, então tem vários aplicativos nessa área. Eu não trouxe aqui para vocês os aplicativos, mas existem vários aí na Apple Store, na Google Play, que vocês podem baixar. E nessa área de fitness, eu gostaria de destacar principalmente as tecnologias vestíveis, que a gente chama de wearable, né? Então, você tem os smartwatches, que são os relógios inteligentes, você coloca no seu braço, ele está conectado via Bluetooth com o seu smartphone, que tem um aplicativo. Então, o relógio, na realidade, ele tem sensores, que eles conseguem captar alguns sinais biológicos, né? Então, consegue medir os seus batimentos cardíacos, e todos esses dados são enviados para um aplicativo, e ele consegue fazer esse monitoramento para você em tempo real, e consegue armazenar esses dados no histórico, você consegue acompanhar a sua evolução, se você está correndo mais, se você está melhorando, se você está perdendo calorias, né? E tem outros aplicativos também de tecnologias vestíveis que está embutido em tênis. Tem outras coisas, né? Hoje em dia tem camisetas com sensores que conseguem capturar o calor, a temperatura do seu corpo, então tem várias coisas nesse sentido. Bom, aplicativos de nutrição ajudam os usuários a rastrear a caloria, manter um plano de dieta, controlar a ingestão de cafeína e o consumo de água. Você consegue também fazer um planejamento do que você quer comer, do que você precisa comprar no mercado, do que você comeu na semana, quantas calorias você gastou. Tem vários aplicativos gratuitos nesse sentido. E a gente tem Voltei, né? A gente tem os aplicativos de treino para você exercitar, então. Às vezes você não tem como ir na academia, mas tem lá um programa que te mostra um avatar, um vídeo que mostra como que você tem que executar os exercícios, né? E quanto tempo você tem que fazer cada um deles, e acompanha o progresso. Então, tem vários aplicativos nesse sentido aí. Tem, inclusive, eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês, tá? Tem aplicativos para você meditar, fazer yoga, fazer aula de dança. Então, a tendência, né, dos aplicativos em saúde. Hoje, se vocês olharem só na Play Store, existem mais de 37 mil aplicativos voltados especificamente para os cuidados em saúde, né? Tirando aí a base da Apple. 41% foi a projeção da taxa de crescimento no mercado de aplicativos entre os anos de 2015 e 2020, então a gente ainda tem aí um crescimento, né? A gente ainda vai atingir o ano de 2020. E o investimento é em torno de 46 bilhões de dólares. Certo? Para essa área aí, de tecnologia, né? Então, tem muita demanda, muito consumo e muita oportunidade de trabalho nessa área. Aí, a pergunta que a gente trouxe hoje para vocês é essa. Será que eu posso projetar o meu próprio aplicativo? E é aquilo que eu comecei a falar para vocês no início da palestra, né? Nós, aqui da área da TI, eu e a Valéria, a gente consegue desenvolver. A gente sabe como desenvolver. A gente tem o domínio de uma linguagem de programação, a gente tem o domínio de uma ferramenta de desenvolvimento, a gente tem o domínio das técnicas, né, de engenharia de software. Mas, geralmente, a necessidade parte das outras pessoas, das outras áreas. É da dona de casa, é do terapeuta, é do médico, é do engenheiro, é do arquiteto, né? Então, a gente vai projetar esse software para essas pessoas, para o lar, né, para o consultório, para a obra, para o escritório. Então, muitas vezes a gente não enxerga a necessidade. Então, é vocês que têm a necessidade. Eu acredito que cada um de vocês aqui já teve um problema que possivelmente poderia ser resolvido ou se tornaria mais prático se você conseguisse ter o controle através de um celular ou de um aplicativo no computador, alguma coisa desse tipo, né? E aí, a sua necessidade pode ser a mesma necessidade de muitas pessoas, e isso acaba se tornando um produto, certo? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma dinâmica aqui com vocês, para que a gente consiga pensar juntos, né? 3 cabeças pensando juntos é melhor do que uma, eu acredito, né? Acredito muito no trabalho colaborativo. E uma coisa muito importante é você não ter medo de expor as ideias, porque essa fase que a gente chama de brainstorm, que a gente vai fazer agora,
Muitas vezes, né, a gente dá aula de interação humana no computador e a gente sabe, os nossos alunos, às vezes, eles ficam com receio de expor as ideias, porque eles acham que as outras pessoas vão achar que a ideia dele é estúpida. Nada é estúpido, tá? Por mais, assim, impossível você acha que seja possível de fazer. Então, coloca as ideias no papel e depois a gente consegue ir modelando essas ideias, moldando para que ela se torne viável, tá? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa primeiro pensar no problema. Então, qual é o problema que eu tenho? Qual é o problema que o meu pai tem, que o meu filho tem, ou que alguém tenha, que eu possa resolver? Quem é afetado pelo problema, né? Então, quais são as pessoas que são afetadas por esse problema? Se é você que vai usar o aplicativo, se é o seu filho que vai usar, se é a dona do lar, etc. Existem soluções para o problema. Isso é uma questão de marketing, né? Quando a gente vai desenvolver um aplicativo, a gente precisa, ou um software, ou um sistema. A Valéria vai explicar melhor para vocês a diferença entre sistema, software e aplicativo, tá? Eu estou sempre mudando aqui, mas vocês vão ver que elas têm coisas em comum. Quando a gente vai projetar um sistema, um aplicativo, um software, a gente precisa pesquisar, ver se já existem soluções parecidas, ver o que as pessoas estão falando sobre essas soluções que já existem, porque você pode, sim, se inspirar em ideias que já existem e melhorar as ideias que já existem, né? Muitas vezes a gente tem aplicativos que não funcionam porque a usabilidade é ruim. Então, você pode, com a sua experiência, tentar melhorar. Por que a experiência é ruim? Porque muitas vezes não foi desenvolvido pelo cara que teve a necessidade. Foi o desenvolvedor que falou assim, eu tive uma ideia, eu vou fazer. E ele implementa e põe lá. Só que aí quem vai usar não era ele, porque ele não é o cara que precisava do negócio, né? Então, acaba se tornando um pouco inviável. E aí você, que tem a necessidade, vai lá e melhora a ideia do cara e faz o seu produto muito melhor e todo mundo vai usar. E qual é o passo a passo para colocar a ideia no papel? Então, é o que a gente vai começar a fazer agora, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar num cenário, tá? O que é um cenário? Conceitualmente, são narrativas que podem ser textuais ou ilustrativas, que favorecem o levantamento de informações para a identificação de problemas e soluções. Então, um cenário nada mais é do que um texto, a gente vai fazer um texto aqui, tá? Onde você vai descrever qual é o problema que você tem, quem é o usuário que vai usar, para que ele vai usar, como que ele vai usar, tá bom? Isso permite, depois, parece uma bobagem, né, colocar isso no papel, mas vocês vão ver que depois isso facilita muito você identificar quais são as funcionalidades do seu sistema. Então, o que ele vai fazer, tá? E o que o desenvolvedor vai fazer para você. Um exemplo de um cenário, tá? Então, a gente tem 4 perguntas, olha. Quem vai usar? Por que vai usar? Para que vai usar? E como vai usar? Então, eu coloquei em coloridinho para vocês identificarem cada uma das perguntas, tá? Então, vamos lá. Quem vai usar? Fernando, um personal trainer, encontra-se na seguinte situação. Trabalha de forma autônoma, dando aulas de musculação e condicionamento físico em condomínios, parques e residências. Esse é o perfil do cara que vai usar. Por que ele vai usar? Atualmente, mantém todas as informações dos seus alunos, o nome, o local das aulas, a data, os horários das aulas, dados antropométricos e planos de treinamento e uma agenda no papel. Para que ele vai usar? No entanto, aí vem o problema. Por questões de praticidade e segurança, Fernando gostaria de manter esses dados no seu celular em um app que permita inserir e gerenciar esses dados. Dessa forma, os dados ficariam armazenados no app em nuvem e não mais precisará carregar a agenda no papel ou ter receio de perdê-la, né? Em nuvem, todo mundo entende o que é nuvem? Quando eu falo nuvem, está lá na nuvem e eu consigo acessar de qualquer plataforma, né? Nunca vou perder. Não é uma coisa que está armazenada no computador e se alguém roubar já era. Vai estar na internet, tá? E como ele vai usar? Essa pergunta, turma, é muito, muito importante porque ela vai definir as ações que o usuário vai, que ele vai agir, né? Que ele vai, qual é a palavra mesmo? Realizar sobre a interface, tá? Então, vamos lá. Primeiro, o Fernando abre o app e cadastra os alunos um por um, inserindo dados pessoais, nome, idade e sexo, dados antropométricos, peso, altura, medidas, etc. Plano de treinamento e local das aulas. Em seguida, Fernando monta uma grade de horários. Abre o calendário do app, seleciona o dia, o horário da aula, o aluno que já está cadastrado e se houver mais de uma aula por semana, no mesmo horário, para esse aluno, Fernando pode habilitar os dias e automaticamente o app se encarrega de reproduzi-las na agenda nos dias indicados.
Fernando repete esse procedimento até que todos os seus alunos e aulas estejam cadastrados no app. O app, por sua vez, se encarrega de montar visualmente a grade de horários e enviar notificações 30 minutos antes de cada aula, informando o nome do aluno, o horário e o local da aula. Ao chegar no local da aula, caso tenha esquecido do plano de treinamento do aluno, o Fernando abre a agenda, seleciona o aluno ou a aula e verifica o plano de treinamento daquele aluno específico. Fernando fica feliz, pois não precisa mais carregar a agenda de papel, certo? Isso aqui, turma, é um cenário de um aplicativo. Eu sei que esse aplicativo ele tem muitos outros cenários, porque eu consigo editar, consigo excluir, consigo fazer modificações, né? Consigo fazer outras coisas e outras ideias que vocês vão ter. Mas eu tentei buscar um exemplo simples, que eu acho que vai ser comum para muita gente, para que a gente possa fazer um exercício. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer rodinhas, tá? A gente vai... Como a gente tem... Como a gente tem um espaço aqui favorável que a gente pode mexer as cadeiras, então vocês podem se organizar em trio, a gente sugere trio, quem quiser ficar de 4 pode, tá? Em 4, de 4 não, em 4. Quiser fazer um grupinho de 4 pode, tá bom? E eu vou distribuir uns papéis, eu acho que vocês têm papel dentro da bolsa, né? Quem não tiver, a gente tem um pacote de folha 4 aqui, tá bom? E a gente vai dar um tempinho de 15 minutos e a gente vai circular para ajudar vocês, ok? Vamos lá. Vamos dar prosseguimento, então, agora? A gente teve nossa primeira ideia, né? Eu passei aí por alguns grupos e eu vi umas ideias muito interessantes, né? Então, por exemplo, eu vi um grupo que quer utilizar vagas de estacionamento em períodos que elas estão livres, né? Então, a pessoa saiu para trabalhar e ela sabe que o dia inteiro, né, vai ficar essa vaga livre. Se ela pode, então, reutilizar essa vaga. Eu vi também um grupo que quer ser um integrador de aplicativos. Então, ele quer reaproveitar, né, aproveitar a ideia do Google Agenda para que o paciente dele, o aluno dele, já dê a disponibilidade de dias. Ele quer integrar com despertador. Então, assim, ele quer fazer integração entre coisas que já existem, né? Bem interessante. Eu vi também um pessoal lá de Lins, né, e Promissão, né, que quer fazer um aplicativo para estimular, não, na verdade é guardar, ter uma memória recente de pessoas que perderam memória recente. Então, por exemplo, a pessoa tem Alzheimer, ou sofreu um AVC aqui, comprometeu a memória recente, e daí, então, você tem alertas de coisas que essa pessoa tem que fazer, e também que gere memória. Por exemplo, tire fotos de uma visita que aconteceu, ou tire fotos de um prato que ela gostou, né, de comida, e assim por diante. Então, tem vários aplicativos aí que eu achei muito interessante, né? E a gente da área de TI, muitas vezes, pensa muito quadradinho, sabe? Né? Vocês já viram, né, a carinha de gente de TI? Tem vergonha de falar em público, né? Não é a nossa cara, né, Valéria? É uma brincadeirinha. Não viaja, fica o dia inteiro dentro de casa, né? No celular ou no computador, introspectivo, não, né? Tem tudo. Então, podemos então passar para a próxima fase? Tá. Gente, vocês, não sei se chegaram a escrever os cenários ou se contaram para mim. Né? Muitos só contaram para mim e ainda não escreveram, mas é a mesma coisa. Né? Então, o cenário, na verdade, é você criar um personagem fictício, né, que não existe, mas que vai interagir com esse aplicativo que vocês tiveram a ideia. Né? E daí, o que acontece? Né? Muitas vezes, eu faço o papel de intermediação entre quem teve a ideia, quem tem a necessidade, vocês,
e o pessoal da tecnologia, né? Porque, mais ou menos, eu conheço as duas partes. Então, a ideia é que a gente tente diminuir esse problema da comunicação. Vocês que não são da área de TI, com alguém que é da área de TI. Às vezes a comunicação não é muito fácil, né? Você pede uma coisa, você acha que você pediu uma coisa, e daí, a hora que você vai ver o resultado, não era aquilo. Já aconteceu? Quem é pesquisador que às vezes precisa desenvolver alguma coisa, tem esse problema, né? Então, a gente diz, né, que a primeira fase do desenvolvimento de um software, ou sistema, ou aplicativo, né, qual a diferença? No fim, a gente usa as 3 palavras como se fossem sinônimos, né? Mas, na verdade, assim, a ideia é que um sistema é tudo que você vê, que você interage com aquela telinha, e mais tudo que está por trás. Então, a base de dados, o banco de dados que eu usei, se é em nuvem, se tem rede, então toda essa parte a gente diz que é um sistema, né? Software e aplicativo, mais ou menos a mesma coisa, só que aplicativo a gente usa para dispositivos móveis. E software é um termo mais genérico, né? Que pode estar num desktop, ou seja, no teu computador, ou pode estar no seu smartphone, por exemplo. Mas, na verdade, vocês podem, quando se fala em sistema, software e aplicativo, mais ou menos a mesma coisa. Ou seja, é algo que foi construído computacionalmente, que você vê a tela. E você interage com a tela e te dá informações. E você coloca informações ali. Tá? A primeira fase que a gente tem do desenvolvimento de um software, a gente chama de análise de requisitos, né? O que é a análise de requisitos? É pegar aquele cenário que você colocou aí e transformar isso em pedidos que o software faça e como ele faça. Então, assim, ó, meu sistema, o meu software, meu aplicativo, tem que cadastrar os pacientes. Isso é um requisito. O meu software tem que permitir que o usuário coloque os dados da disponibilidade dele da semana. Outro requisito. O software tem que ser capaz de integrar a agenda do Google com o celular para poder gerar alertas. Isso é outro requisito. Está dando para entender, gente? Então, na verdade, são as funcionalidades que o sistema tem que fazer. E daí, outro tipo de requisito então, ele vai ter que fazer essas coisas, então a gente chama de requisitos funcionais, porque se referem à funcionalidade. E outra coisa é como ele vai fazer. Então, por exemplo, o meu sistema tem que funcionar o tempo todo, que a gente chama de 24/7. 24 horas, 7 dias da semana. O meu aplicativo tem que ter usuário e senha, para permitir privacidade, para permitir que não tenha, que qualquer pessoa entre. Então, é outro tipo de requisito. Então, é como... ele tem que estar em nuvem. Então, não se refere mais a como ele tem que funcionar, mas restrições de como ele tem que funcionar. Deu para entender a diferença? Não é... Ele tem função de, mas ele tem que fazer isso para te permitir outra coisa. Ou, ele tem que ser muito fácil de usar, porque é destinado a pessoas idosas. Então, são restrições. Olha, não dá para ter letra pequenininha, por exemplo, porque o idoso não vai enxergar. Tá? Então, são tipos de funcionalidade. Regras de negócio é o que ele... Como que eu faria se não tivesse o sistema? Então, eu brinquei outro dia com um exemplo muito bobinho, né? Você vai na praia e tem o carinha lá que vende água de coco. Tem as regras de negócio dele. O que são? Ele vai ter que ir lá, o coco tem que estar gelado, então ele teve que prover lá um recipiente com gelo. Toda vez que ele dá o coco para a pessoa, ele tem que abrir,
daí ele tem que, não é mais correto isso, mas ele colocava um canudinho, né? E daí como tomar água de coco sem canudinho? Né? E daí ele tem que receber depois que ele ele entregou o coco. Então, isso são regras do negócio. Se ele vai usar um sistema para fazer isso ou não, é outra coisa, mas é como isso funciona, como o negócio dele funciona, ok? Bom, então, como eu disse para vocês, a diferença entre requisitos funcionais e não funcionais é o que o sistema deve fazer, quais são as funcionalidades, ou como ele vai fazer, quais são as restrições. Ah, meu sistema, meu aplicativo, vai funcionar só para smartphone. Ou ele vai funcionar só para iPhone. Ou, não, eu quero que ele funcione para todos os smartphones. Então, isso são restrições que eu tenho que colocar. Então, requisitos não funcionais. Ok? Aqui é uma piadinha, né? Para a gente entender a ótima comunicação que existe entre o mundo e o pessoal de TI. Né? Então, o Leopoldo, né, que é o de bigodinho, né, está atrasado para uma reunião com o fornecedor da pizzaria. Ele está implementando um sistema para a pizzaria. E daí ele fala para o outro amiguinho dele, lá, o funcionário, o estagiário, né? Hoje você terá que levantar os requisitos com a principal futura usuária do novo sistema. Pode passar. Daí chega o Demétrio, né, que é o estagiário, que ele conhece a futura usuária do sistema. Olá, eu sou Demétrio, analista de sistemas. Né? Daí aparece a recepcionista da pizzaria. Né? Ela é a atendente dele. Uau, né? Adorei, vai ser ótimo trabalhar com ela. Né? Daí ele, muito prazer, Camila. Então, o que o sistema deverá fazer para atender as necessidades aí da pizzaria? Ela não deixa de mostrar. Vamos até o meu computador. Olha, o sistema deve ser lindo, com fundo rosa, igual este do shampoo. Daí ele fala assim, dai-me muita paciência. Né? Então, assim, o que aconteceu? Uma falha de comunicação, né, entre o que o usuário queria, pensava que ele tinha que falar para o analista e o que o analista precisava de informação. Né? E assim, claro, tomando as devidas proporções, é mais ou menos isso. Né? São dois mundos muito diferentes. Não é? Então, na verdade, o que vocês tinham que falar para ele? Quando ele foi lá, o Demétrio foi lá na empresa. Vocês tinham que falar alguma coisa parecida com o cenário. Né? Agora, se vai ter fundo rosa, pode até ser, mas não é nesse momento. Né? Por quê? Primeiro, as pessoas precisam estar entendendo que o sistema tem que fazer a mesma coisa. Quem é o dono da ideia, quem é o usuário do sistema. Né? Então, gente, olha, exemplos de requisitos funcionais. O sistema deve cadastrar médicos. O sistema deve emitir um relatório dos pacientes por médicos. O sistema deverá gerar e consultar o prontuário médico dos pacientes. O sistema deverá gerar cadastros e agendamento de consultas. De onde que vêm esses requisitos? Do cenário que vocês construíram. Sim, gente? Então, quando vocês descrevem lá a visão que vocês acham que o usuário do sistema vai ter, dali você já consegue pescar os principais requisitos funcionais, o que o sistema tem que fazer. Concordam? Sim? Conseguem começar a imaginar, então, quais são os requisitos do sistema de vocês? Sim? Ana, pode passar. Daí, falando um pouquinho mais sobre os requisitos não funcionais, né? O aplicativo que eu vou fazer, ele não vai estar só no meu celular.
ele tem que estar disponível na internet. Eu preciso de internet para usar. Isso é um problema, né, gente? Vocês já foram, por exemplo, fazer algum trabalho em escola, que fica muito longe, lá na periferia, e daí você vai com um sistema, né, que precisa de internet, chega lá, não tem. Ou a internet é muito lenta. Já foram, né, em comunidades que acontece isso? Então, quando a gente vai especificar o nosso sistema, né, um requisito não funcional muito importante é se vai funcionar offline também ou só online, né? Então, às vezes, o que a gente tem feito, né, é colocar que o sistema pode funcionar offline, sem internet, e quando eu chegar de volta lá da comunidade, tiver a internet, é que eu vou sincronizar os dados, ou seja, que os dados vão ser atualizados no meu sistema. Tá? Então, isso é um requisito muito importante. E que você tem que contar para o desenvolvedor. Ele não sabe que você vai lá na comunidade que não tem internet. Né? O software deve funcionar, por exemplo, no sistema Windows, ou ele deve funcionar independente se eu estou no iPhone ou se eu estou no Samsung, por exemplo. Como que eu faço isso? Dá para fazer? Dá. Mas você tem que contar isso para o analista, porque isso impacta na tecnologia que ele vai usar para desenvolver. Se você contar isso só depois, ele vai ter que refazer todo o trabalho. Tá? O software deve ser fácil de aprender, então ninguém quer levar um manualzinho debaixo do braço para aprender a usar o software, né? Ninguém vai fazer. Deve estar protegido apenas para os usuários autorizados, ou seja, o analista vai ter que colocar pelo menos usuário e senha, ou biometria, ou enfim, né? Alguma forma de proteger os dados. O tempo de resposta não pode ultrapassar 30 segundos. Então, dei um Enter para entrar com dados, a volta de que, ok, deu certo, não pode ser mais do que 30 segundos. Senão o usuário vai achar que deu erro, né? Tem uma série de coisas. Então, essas coisas são mais demandas de vocês, quando desenvolvem, querem que o sistema seja desenvolvido, do que o analista. O analista não sabe disso, se precisa ou não. Ok? Então, gente, olha só, né? Nossa segunda parte, né? A partir, então, da ideia que vocês tiveram, do cenário que vocês pensaram, claro que o sistema vai ter um monte de requisitos, mas pensem em 4 requisitos funcionais e 2 não funcionais. Lembram o que é funcional? Lembram, né? O que o sistema tem que fazer? Funcional, né? Não funcional, o que é? As restrições, né? Vamos lá? Eu vou passando aí para olhar. Eu acho que não precisa, nesse momento, vocês arrastarem a cadeira, porque vai ser rapidinho, 10 minutos, tá? Pode ficar em pé. Vamos ficar em pé, todo mundo, e a gente consegue ir discutindo com vocês os requisitos. Gente, nosso aplicativo está começando a ter forma, né? Pelo menos na nossa cabeça, né? Então, a ideia agora é pensar, minimamente, a ideia inicial, de qual vai ser a carinha mesmo desse nosso aplicativo, né? Então, quando eu penso em fazer um protótipo, que a gente chama, um mock-up,
né? O que é? A gente desenhar em papel quais são as telas que compõem o meu aplicativo. Ok? Então, você pode pensar que é um modelo em escala, né, ou tamanho reduzido do que você imagina, né? E vai ter algumas partes de funcionalidade, a que vocês entenderem agora que são as principais. Então, vai ter uma tela de cadastro, vai ter uma tela de escolha de alguma coisa. Então, quais são as principais funcionalidades, né? Ok, pode passar, Ana. Então, é mais ou menos isso, né? Qual que é a carinha que vai ter o meu aplicativo? Então, eu vou colocar um botãozinho lá em cima para que o usuário identifique que é o menu. O que vai ter na tela? Quais são os campos que vão ter na tela? Qual é o botãozinho onde eu vou dar OK? Onde eu vou buscar alguma informação, né? Então, gente, é feio mesmo. Sem né? capricho, tá? Sem capricho, né? Mas, assim, o que tem na tela? Os componentes que vão ser necessários para que aquela funcionalidade consiga ser atendida. Ok? Deixa eu só falar uma coisa. É que muitas vezes, para o usuário alcançar um objetivo, por exemplo, realizar um cadastro, não necessariamente ele vai ter que fazer isso numa única tela. Às vezes você precisa de outras telas para melhorar o fluxo da atividade para o usuário e melhorar a usabilidade, tá? Então, agora vocês têm 10 minutos para propor aí umas 2 telinhas, tá bom? Muito bem. Então, vocês viram, pessoal, que a gente está passando por etapas, né? São etapas que são factíveis, é o que a gente geralmente faz na nossa área, que é criar cenários, especificar requisitos, tá? Prototipar em baixo nível. Vocês viram que é uma técnica que é fácil, barata e rápida. Isso é muito importante porque a gente consegue detectar problemas de usabilidade antes do produto ser desenvolvido. Porque o esforço de desenvolvimento é muito grande, tá? Então, como é que eu faço agora para verificar se o meu aplicativo é viável, né? Então, existem na nossa área várias técnicas para você validar isso. E hoje a gente vai mostrar uma para vocês, que é o mágico de Oz, tá? Então, é uma técnica que vocês vão ver que é muito rápida de fazer. E cada um de vocês aqui que geraram essas ideias, geraram cenários, criaram as telas, é claro que a gente só fez 1 ou 2 telas, até por questão de tempo, né? Mas vocês vão ver que vocês podem depois dar continuidade a isso, tá? Então, eu vou executar o vídeo aqui para vocês verem, ok?
Bom, então, deu para vocês entenderem um pouquinho qual é o processo, né? Sobre esse vídeo, eu tenho algumas considerações. Vocês viram que a sua equipe tem que ter 3 pessoas. Essas 3 pessoas são muito importantes para fazer o teste de usabilidade usando essa técnica de Mágico de Oz, né? Primeiro, que é o facilitador. O facilitador é a pessoa que vai interagir com o usuário. Então, ele vai pedir para ele executar as tarefas. As tarefas, elas saem dos requisitos, né? Então, olha, vamos cadastrar um médico. Você é um médico, vamos fazer seu cadastro. Agora vamos verificar se tem a vaga do estacionamento, né? Então, é o facilitador sempre que vai se comunicar com o usuário e tirar as dúvidas. A outra pessoa é o observador, porque quando o usuário está interagindo com a interface, ele fala muito. A gente até pede, né? A gente tem uma técnica chamada Think Aloud, que é você pensar alto, né? Então, tudo que você estiver pensando, você fala, estou tentando fazer isso. Eu achei isso aqui muito difícil. Eu achei legal isso daqui. Eu trocaria essa palavra por outra palavra, não estou entendendo essa palavra. Então, todas essas coisas, essa interação, essa coisa que o usuário fala na hora, o observador tem que anotar. E a terceira pessoa é o Mágico de Oz, né? Por isso que a técnica chama Mágico de Oz, porque é o cara que está atrás da tela e ele... eu estou terminando. E ele vai, então, trocando as telas à medida que o usuário vai avançando na tarefa, tá? Então, vocês podem executar isso em casa. E uma coisa que eu fiquei bastante feliz aqui é que eu vi alguns alunos, né, me perguntando, professora, eu gostaria de fazer uma iniciação científica e desenvolver a minha ideia. Excelente, vocês podem levar isso adiante. Eu e a Valéria, a gente já tem parcerias, né, com o CCBS. Nós temos aqui alguns alunos, tem a Natália, a professora Silvana, o Daniel, que trabalham comigo, com a professora Valéria. Tem o Marcos, né, que trabalhou com a gente, né, Marcos? A gente a Suzy e a Zod, a gente desenvolve tecnologias e tal. Então, tem essa parceria, tá bom? Então, quem quiser colocar a ideia adiante, sejam bem-vindos, porque aqui vocês podem especificar, e a gente tem os alunos da Faculdade de Computação e Informática, que também precisam de um projeto de iniciação científica, então a gente poderia dividir as tarefas, né? Então, vocês concebem e eles implementam. Então, seria um projeto em parceria super viável, tá bom? Então, esses aqui são os passos, tá? Que vocês têm que fazer para executar o Mágico de Oz. Então, listar as tarefas do usuário, selecionar as pessoas que vão usar, que é o usuário, aplicar a técnica, fazer anotações dos pontos positivos e negativos e listar as alterações e ajustes, né, de melhorias, ok? Então, é isso, pessoal, que eu tinha para falar. Acho que a Valéria vai finalizar. Aí está o meu e-mail, quem quiser entrar em contato. Eu fico aqui no prédio 31 da FCI ou no prédio 28, na pós-graduação do CCBS. Tá? Obrigada. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui. Foi um prazer, né, poder falar um pouquinho e passar um pouquinho do que a gente faz, né, para vocês. Espero que vocês consigam levar, né, com vocês a ideia de que dá para colocar as ideias adiante, né, se vocês têm ideias de aplicativos, e talvez, né, com isso tenha diminuído um pouquinho, né, o desnível, né, entre da comunicação entre o pessoal da tecnologia e vocês. Agora, quando vocês se precisarem falar com alguém de tecnologia, eu acho que a barreira já está quebrada, né, de alguma forma, né? Vocês já sabem como pedir as coisas, né, para eles, né? Então, outra coisa, gente, é que na área de desenvolvimento, quanto mais perto quem solicitou o aplicativo, o software, estiver da equipe de desenvolvimento, muito mais rápido esse software vai sair e com muito menos problema. Então, se você encomendar um software, um aplicativo, e for lá depois de 3 meses para ver o resultado, eu vou dizer que vai estar catastrófico, porque não vai estar o que vocês pediram. Se vocês tiverem reuniões semanais ou quinzenas, né, com esse grupo de desenvolvimento, muito provavelmente os problemas vão ser resolvidos rápidos e vocês vão ter um produto final muito próximo do que vocês desejaram, ou igual ao que vocês desejaram. Tá? Então, desenvolver software, ou pedir para desenvolver software, não é pedir e voltar daqui 3 meses, 6 meses. Tá? É um trabalho colaborativo. Tá? Então, muito obrigada pela atenção. Bom fim de semana a todos.
Bom dia. Aqui tá os nossos e-mails, quem quiser entrar em contato. Estamos abertos agora para perguntas. Quem quiser fazer. Perguntinhas? Acho que foi bem esclarecedor, então, me parece. Hein? Ninguém tem nada de... Vou aplicar uma prova agora, eu acho que vai todo mundo bem. Então, Tranquilo? Então tá bom, obrigada, pessoal. em nome da Universidade Presbiteriana Mackenzie, gostaríamos de agradecer às professoras Ana Graziele e Valéria pela constante parceria, por mais uma vez contribuir para o nosso aperfeiçoamento profissional.